paralelamente a isso, tem feito reuniões, tem incitado e concitado os órgãos públicos federais, estaduais e municipais a reconhecer essa responsabilidade, formalizarem o pedido de desculpas. Para você que nos acompanha, a nossa equipe nesse momento está aqui na sede do Ministério Público Federal, onde está acontecendo uma coletiva de imprensa para falar sobre a atuação do MPF após 5 anos da crise de oxigênio no Amazonas. Processo de conhecimento e também a Justiça Federal julga tempestivamente o caso. Bom dia, Stephanie Varadouro. Eu queria entender um pouquinho melhor quem teve acesso a esse relatório da ABIN, né? Como é que ele funciona. O senhor mencionou uma reunião, mas ele é protocolado, ele é enviado, tem data disso, de quanto que chegou, né, os órgãos locais? Perfeito. Stephanie, prazer revê-la. O que aconteceu foi que esses fatos de relatórios da ABIN foram inicialmente divulgados pela própria imprensa. Houve uma divulgação midiática de que haveria relatórios da ABIN que indicavam que o colapso da rede pública de saúde no Amazonas já teria sido antecipado. E aí, essa informação saiu na imprensa e o MPF não se pauta por notícia de jornal, não deve se pautar. O que nós fizemos foi, nos autos de um procedimento que a gente acompanha a demanda, mesmo com a ação civil pública em curso, a gente requisitou à ABIN o fornecimento de todos os relatórios que, em alguma medida, dessem conta ou informassem sobre o colapso, a possibilidade de colapso da rede pública de saúde do Amazonas ali no começo de 2021. A ABIN inicialmente se recusou a fornecer esses documentos, alegou que esses documentos eram sigilosos. O MPF impetrou o mandado de segurança na Justiça Federal. Isso foi noticiado também. Esse mandado de segurança foi denegado por questões processuais, das quais eu divijo respeitosamente. Mas, paralelamente a isso, a gente contou com a intermediação da Procuradoria-Geral da República, o PGR Paulo Gonet, e o doutor Beratan Caseta, que é o chefe de gabinete dele, encaminharam um ofício ao ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa, e o ministro Rui Costa, enquanto chefe da ABIN, determinou o encaminhamento de relatórios da ABIN, que dão conta, são mais de 5 mil páginas de relatórios, que dão conta de todos os entrelaçamentos dos relatórios da ABIN e da crise de oxigênio em Manaus. E nesses mais de 5 mil arquivos e mais de 5 mil páginas, existem briefings diversos, mais variados. Tem briefing falando em maio de 2020 que o Amazonas já era o estado com maior incidência demográfica de casos de Covid. E a partir de 28 de dezembro, eles registram quase que diariamente que há déficit crônico de oxigênio medicinal, há incapacidade operacional de fornecer oxigênio e que mesmo com o encaminhamento de oxigênio de outros estados, ainda persistiu o déficit. Esse déficit só se torna superávit de oxigênio em 30 de janeiro de 2021. Então, esses relatórios serão protocolados na ação civil pública, mas são documentos que têm interesse público, até com base na lei de acesso à informação. Esses documentos estão amparados pelo dever dos órgãos públicos de prestarem toda e qualquer documentação em publicidade ativa para tutela judicial, extrajudicial e direitos fundamentais. É o que dispõe a lei de acesso à informação, é o que dispõe a Constituição. Então, essas informações precisam ser trazidas à baila, muito mais nesse contexto de 5 anos de crise de oxigênio. E nós seguimos aqui acompanhando, onde o procurador segue esclarecendo os relatórios enviados pela ABIN e aonde a juíza da ação da Justiça Federal, onde obriga o órgão a compartilhar relatórios que anteciparam o risco. E agora seguimos acompanhando aqui, pois as informações sobre o registro de óbito, que muitos deles não tiveram ali o Covid, mesmo mencionado no certidão de óbito. E agora eles estão sendo questionados sobre os números, se foram passados reais ou se teve uma maquiagem nesses números de óbitos. Olha, assim, é complicado fazer esse diagnóstico porque a gente não tem expertise técnica sanitarista. O que a gente sabe é que há estudos técnicos, foram inclusive colacionados e anexados à petição inicial da ACP, que indicaram que havia subnotificação de casos. Houve erros matemáticos. Existe um estudo da UFAM, que é mencionado na petição inicial do Departamento de Matemática, que informa que a metodologia de cálculo dos casos de Covid no Amazonas foi inadequada. Então, a ACP é pública, se qualquer pessoa que tiver interesse aqui, inclusive da imprensa, pedir um acesso à informação, a gente pode fornecer
esse relatório, mas tem um relatório do Departamento de Matemática da UFAM indicando isso. Vários estudiosos afirmaram que havia subnotificação e ontem, na reunião com os órgãos públicos, a gente verificou esse dilema. Os relatórios da FVS encurtam bastante o número de pessoas que estão indicadas como vítimas que tiveram óbito associado à Covid. A gente verifica que existe uma metodologia muito específica da FVS que diverge da metodologia de outras instituições, da sociedade civil e órgãos públicos. Eu não sou o especialista para dizer qual seria a metodologia correta, mas é muito crível que haja uma subnotificação. Eu acho que é viável, mas não acho que é esse o elemento fulcral, o argumento nevrálgico que vai indicar o nexo de causalidade. Acho que é uma série de fatores mais simples e com menor controvérsia que confirmam e corroboram a causalidade e a possibilidade de que os órgãos públicos tinham de evitar esse cenário de colapso e de falecimentos múltiplos, enfim. Mas na ação civil especifica quantas pessoas realmente morreram por conta disso? Pelo contrário, o que a gente pede na ação civil pública é que os órgãos públicos cumpram sua obrigação de diagnóstico de quantas pessoas faleceram. Um dos pedidos da ação civil pública é que depois de 5 anos de crise de oxigênio, os órgãos públicos cumpram com o dever que deveriam ter adimplido lá, que era diagnosticar quem efetivamente faleceu por Covid. Então, esse é um pedido, não é o pedido 1 da ação civil pública, é o pedido 0. Porque sem diagnóstico, sem o número de vítimas, qualquer reconhecimento de responsabilidade, qualquer programa de apoio psicossocial, qualquer programa de formação permanente de recursos humanos em saúde, que também é um pedido da gente, vai ser infrutífero, porque se o Estado não cumpre com o dever de diagnosticar quais são os vícios da sua política pública, ele nunca vai fazer uma prognose adequada para corrigir prospectivamente para o futuro os seus comandos e muito menos vai ser capaz de reparar. A justiça de transição, que é um tema que a gente fala muito, tem vários pilares, que é o direito à memória, o direito à verdade, o direito à reparação e a responsabilização dos entes públicos. Nessa CP a gente busca um pouco de cada coisa dessa. A memória, por meio da construção de espaços coletivos, a reparação pecuniária às vítimas, a responsabilização, que ainda que não seja pessoal, pelo menos no âmbito dessa CP, se faz pelo reconhecimento de responsabilidade do Estado, da União e do município, e a programação prospectiva de melhoria de instituições públicas, né? A capacitação permanente desses recursos humanos, mas tudo isso depende de que o Estado cumpra a sua obrigação número 0, que é Estado aqui, lato sensu, tá? Município, Estado e União, cumpra a sua obrigação de diagnosticar, de identificar quais foram as vítimas, quais famílias, quem é órfão da Covid, quem, enfim, perdeu pai, mãe, filho, arrimos de família. E é esse o papel e o pleito do MPF. Procurador, bom dia. Gabriel Abreu, TV Norte. São 2 perguntas. A primeira é sobre os relatórios da ABIN. A ABIN notificou quais órgãos em 2020, 28 de dezembro, o governo federal, qual órgão? O Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde, então, posteriormente avisou o governo do Amazonas desse aumento do consumo do oxigênio aqui no estado do Amazonas. O estado foi alertado sobre isso. Esses relatórios apontam essa urgência aqui para o Amazonas. E a segunda pergunta é justamente sobre essa ação civil pública. Essa ação já está percorrendo há bastante tempo. Durante essa reunião de ontem, o Estado do Amazonas, a Secretaria de Saúde, disse o que mudou no sistema para depois dessa pandemia, porque o que a gente percebe é que as coisas nas redes públicas permanecem da mesma forma, conversando com as pessoas, e é importante até o representante da associação falar também se os familiares, eles perceberam alguma mudança, se houve alguma mudança, e o que a Secretaria de Saúde diz à associação sobre isso. Por favor. Obrigado. Os relatórios da ABIN, eles, pelo menos até onde a gente teve acesso, eles não identificam o encaminhamento ao estado do Amazonas, isso eu não posso afirmar. No entanto, considerando a conjuntura e como os dados epidemiológicos da Covid eram realizados, os relatórios da ABIN eram produzidos a partir de informações trazidas pelo estado do Amazonas e cada uma das unidades federativas. Então, a ABIN compilava esses dados. Então, não era necessariamente a ABIN que encaminhava ao estado do Amazonas, mas cada estado, por meio da sua vigilância sanitária, compilava dados, encaminhava e a ABIN fazia um panorama geral de todas as UFs do Brasil. E aí, com a verificação do panorama crítico aqui no Amazonas,
isso era registrado periodicamente. Então, o caminho, na verdade, era a consolidação local dos dados epidemiológicos, e aí a ABIN, enquanto órgão de inteligência, fazia essa consolidação. Então, na verdade, a ABIN não precisaria sequer comunicar ao Estado do Amazonas, porque esses dados eram colhidos junto ao Estado. Se houve comunicação, aí talvez seja informação que deva ser feita aos órgãos estaduais e a própria ABIN, mas eu não posso afirmar uma coisa que eu não tenho acesso. Mas certamente, considerando a fórmula como era processada essa gestão de dados, o Estado do Amazonas e a ABIN, em alguma medida, trocaram informações. Isso aí é indênito de dúvidas, não sei em quais termos. E sobre a CPU que mudou no sistema a partir disso, eu não sei se eu sou a pessoa adequada para responder. O que foi dito ontem, eu vou reproduzir aqui e vou falar, que Secretaria do Município e Secretaria do Estado disseram que a partir da pandemia os sistemas evoluíram para evitar futuras crises. Eu estou fazendo uma paráfrase do que foi dito. O julgamento de mérito sobre se de fato houve melhor ou pior, eu acho que eu me escudo. Eu acho que eu não tenho, enquanto Procurador da República, eu não tenho legitimidade para dizer se melhorou ou piorou. O que eu faço enquanto órgão de fiscalização é verificando irregularidade na saúde pública, eu fiscalizo, juiz, então, mas essa análise sistêmica sobre a melhora ou a piora, eu confesso que o usuário, o cidadão, ele é muito mais capaz de afirmar do que eu, mas toda demanda de um cidadão que chega ao MPF a gente tenta examinar e analisar da forma mais acurada e precisa possível. O que a gente verifica é que a saúde pública e o Sistema Único de Saúde, ele é um tópico extremamente delicado em todas as unidades federativas do Brasil, mas eu reafirmo que, do ponto de vista da pandemia, da crise de oxigênio, que é objeto da coletiva, nenhum estado sofreu tanto em janeiro de 2021 quanto o estado do Amazonas, e não sei se prospectivamente houve melhoras, mas ainda que houvesse um novo cenário da saúde pública do Amazonas, um cenário ideal, isso não deveria, de maneira nenhuma, elidir o nosso dever de repetir sempre que os fatos que aconteceram ali são trágicos, são aberrantes e não devem ser repetidos, e buscar as garantias. Só para complementar aqui rapidamente, eu não tenho como dizer exatamente se houve uma mudança no sistema, digamos, estadual. É porque eu não sou daqui, não sou usuário do sistema, talvez outras pessoas possam dizer mais sobre isso, talvez o Cine e Maria de Lourdes tenham algo a complementar sobre essa questão de se houve alguma mudança no sistema estadual de saúde desde então, tentando evitar novas situações de pressão sobre o sistema. Mas acho que a pergunta aqui, eu acho que o final da fala do doutor Igor é importante para trazer para esse lado, a pergunta aqui a próxima pandemia é uma questão de tempo, e eu não desejaria isso jamais, mas se amanhã, se mês que vem, acontecesse de novo uma pandemia de um vírus respiratório, Manaus, do Amazonas, estaria numa situação melhor para responder ou não? Houve um aprendizado do sistema. É lógico que o Sistema Único de Saúde, como um todo, os profissionais do Sistema Único de Saúde aprenderam a duras penas como se pode responder uma pandemia como essa, desse nível, né? Mas a gente não pode dizer ou ser otimista a ponto de dizer que se isso acontecesse mês que vem, a gente estaria numa situação necessariamente melhor. Espero que os erros que foram cometidos no passado não sejam cometidos novamente, mas para isso, ações como essa são fundamentais, para que a gente possa rever esse passado, rever as decisões que foram tomadas, responsabilizar quem cometeu esses erros, com ou sem intenção, e para que essas pessoas respondam e o Estado dê amparo às pessoas que foram vitimadas por essas ações. Acho que a pergunta fundamental aqui é essa: a gente está preparado para a próxima pandemia ou não? Concluindo, só para aditar uma coisa que eu falei, Vinícius me lembrou, eu acho assim, é impossível que eu diga se o sistema melhorou ou piorou, mas há gargalos nesse contexto de uma potencial futura pandemia, que esperemos nunca mais viver, mas é importante relatar, o município de Manaus e o estado do Amazonas não têm serviço de verificação de óbito até hoje, para investigar mortes domiciliares duvidosas. Então, essa é uma problemática incrível. O Estado depende muito de remoções aéreas. Eu falo isso com base em outros procedimentos que eu tenho e atuo na saúde. Então, é importante pensar, não existe política de regionalização e interiorização efetiva. São questões que, em futuras pandemias, podem novamente gerar efeitos danosos e lesivos,
não sou o expert na saúde pública, mas acompanho enquanto órgão de controle externo essas deficiências, e essas deficiências são levadas ao MPF com alguma constância e são questões sistêmicas que perduram em diversos governos. E aqui eu faço sempre o alerta de que quando o MPF ajuiza uma ação contra o Estado do Amazonas, o faz, ou contra o município de Manaus, contra a União, não faz contra o governo XYZ, mas faz em face do Estado do Amazonas, enquanto pessoa jurídica de direito público, e na continuidade de suas diversas gestões. E essa questão da ausência de SVO no Estado do Amazonas, a ausência de CAPs também para atenção psicossocial, a ausência de mecanismos de interiorização que desvinculem a saúde pública do Amazonas em um modelo dependente das remoções aéreas, é algo que perdura e é histórico e sistêmico. Vocês, imagino que a maioria aqui seja manauara ou amazonense, diferente de mim, diferentemente do Vinícius, sabem melhor do que eu. Isso é algo que é histórico e é sistêmico e que demanda efetivamente um controle, uma atuação dos órgãos ministeriais para tentar, no mínimo, estimular uma mudança por parte do gestor público. Bom dia, procurador. Meu nome é Lucas Macedo, sou do G1. O senhor em algum momento citou o município, o estado e a federação. Na construção dessa ação civil, eu queria entender como que foi feito a questão da culpabilidade de cada ente, se a responsabilidade é até mesmo solidária ou há limites em cada apontamento de culpa, por exemplo. Perfeito. Eu esqueci teu nome, perdão. Lucas, essa pergunta é a melhor de todas que eu recebi até agora, porque é puramente jurídica, né? O resto sempre tem um quê mais complexo. A responsabilidade no âmbito do sistema de saúde, ela é sedimentada pelo STF, pelo STJ, que é uma responsabilidade solidária. Então, demandas prestacionais na saúde podem ser ajuizadas em face dos 3 entes públicos, salvo raríssimas exceções, mas efetivamente os tribunais também reconhecem que no âmbito de um eventual cumprimento de sentença, ou seja, depois de reconhecida a responsabilidade solidária, os entes públicos, de acordo com suas capacidades financeiras, de acordo com a culpabilidade delas ou com o grau de contribuição para o dano, podem repartir esses riscos, esses custos, de acordo com seus arcabouços. O que eu quero dizer? Se efetivamente o município demonstra numa fase de cumprimento de sentença que teve menor contribuição para aqueles eventos do que o Estado do Amazonas e a União, ele vai, com eventual caso de reparação pecuniária, pagar menos. Isso é viável. O fato de que haja responsabilidade solidária não inibe esse ponto. E só para deixar claro outro ponto, assim, eu falei em culpabilidade no sentido leigo aqui, porque a responsabilidade do Estado, União, e quando eu falo Estado aqui, me entendam como Estado lato sensu, tá? A responsabilidade do município, do Estado do Amazonas e da União, para esses fins de responsabilidade civil, é uma responsabilidade objetiva. Ela não pressupõe dolo, né? Não pressupõe culpa e essas coisas. Então, existindo um dano jurídico, uma morte, um falecimento, e uma omissão do Estado, e um nexo de causalidade entre esses elementos, que é o que o MPF entende que existe, não há necessidade de comprovar que houve culpa ou houve intenção. É importante dissociar isso. É diferente de uma responsabilização criminal, em que seria necessário demonstrar que houve dolo, que houve culpa. Nesses casos em que a gente ajuiza ações contra órgãos públicos, é prescindível, ou seja, a gente não precisa comprovar culpa e, no entender do MPF, está fartamente documentado que houve nexo de causalidade entre as omissões desses entes federativos e os falecimentos e a crise de oxigênio. Leon, do MPF. Pergunta para o Vinícius. Vinícius, eu queria que você ampliasse um pouco mais aquele espectro da subjetividade dentro da reparação. A gente tem previstos, então, memoriais, tem também o pedido de desculpas. Você que está acompanhando um pouco mais de perto a questão das famílias, qual seria, então, a percepção de mudança perante o cenário atual? Muda um pouco daquele luto que parece que segue com um pouco de silêncio? Bom, Leon, obrigado pela pergunta. De novo, aqui eu tenho que fazer uma consideração, não sendo familiar de vítima, eu não posso falar exatamente o que as pessoas com as quais eu converso e que eu acompanho, com as quais eu trabalho, sentem exatamente. O que eu posso dizer é que essas medidas são chamadas medidas simbólicas, né, como memorial, nomeação de logradouro público, medidas de memória, de verdade, de justiça que estão dentro desse tipo de ação, desse patamar,
Elas são medidas importantes, elas são medidas que ajudam a contar a história, ajudam a, de novo, reforçar esse compromisso com gerações futuras, mas elas não bastam, né? Talvez seja muito fácil para o poder público, digamos, nomear uma praça, nomear uma rua e não assumir responsabilidade, ou não responder criminalmente ou no âmbito civil, né? Mas o mais importante aqui é que haja, ao lado dessas medidas simbólicas, que haja, ao lado dessas medidas simbólicas, medidas de reparação efetiva por meio de políticas públicas, por meio de pagamento de indenização e responsabilização daqueles que estavam à frente, que tomaram as decisões, foram omissos ou agiram, tiveram ações que resultaram nos danos que a gente observou e continua observando até hoje. E é importante dizer, esses são danos, essas são violações contínuas, porque enquanto o Estado não assumir sua responsabilidade e não tentar reparar os danos, eles continuam ocorrendo até hoje. As pessoas lidam com os efeitos psicossociais da crise do oxigênio, da pandemia em Manaus, da pandemia no Brasil, até hoje. E se a gente não atentar para isso, a gente vai continuar fingindo que nada aconteceu. Uma outra dúvida que me surgiu. E seguimos acompanhando a coletiva de imprensa aqui da MPF, que fala sobre a crise da Covid-19 que assolou o estado do Amazonas, sendo um dos estados que foi um dos mais afetados por conta dessa pandemia, e também tivemos aí um grande número de óbitos. Estamos aqui falando com o procurador para falar um pouquinho sobre esse caso, e agora estamos aqui na coletiva de imprensa, onde estão sendo perguntados sobre os diversos assuntos relacionados à Covid. Não ficou muito claro para mim a extensão desse déficit do interior. Então, assim, vocês trabalham com uma estimativa de vítimas maior, especificamente do colapso de oxigênio, e trabalham também com alguma estimativa no interior? Porque antes se falava só em Manaus, mas existe alguma coisa no sentido do interior também? Perfeito, Frederico. Essa é uma questão muito debatida na reunião de ontem. Existe um relatório da FVS que indica justamente esse número que você mencionou, de 33 a 34 pessoas, mas que tem um recorte temporal muito específico, são os dias 14 e 15 de janeiro. Esse dado ele é contrastado por outros dados produzidos pela sociedade civil. Há informações de outros órgãos indicando que pelo menos 60 pessoas teriam morrido, mas quase 500 teriam sido transferidas para hospitais do interior. E com as informações trazidas por esse relatório da ABIN, é bem possível que haja um número bem maior. E aí, para isso, a gente precisa, evidentemente, da colaboração dos entes públicos, porque são eles que detêm os dados de sistemas de notificação de óbito para produzir esses dados. Por isso que o primeiro pedido, como eu já mencionei, é a identificação das vítimas, né? É preciso estabelecer um recorte temporal, fixar uma causalidade, e isso pressupõe, mais uma vez, o que o Vinícius muito bem colocou aqui, que é o reconhecimento de responsabilidade por esses entes. Enquanto eles não reconhecerem a necessidade de reconstituir esses fatos ou de reconstituir essa história sob uma nova perspectiva, eles não vão produzir dados que sejam fidedignos. Porque a FVS, com todo respeito à FVS, que presta um trabalho técnico, mas a FVS está nos autos da ação civil pública, em setembro de 2020, ela negou que haveria uma curva epidemiológica subindo, a despeito de vários alertas de pesquisadores do Amazonas que já indicavam a possibilidade de uma segunda onda. Então a FVS pode ter errado metodologia, não por culpa, por dolo, mas órgãos públicos erram também. Então é importante que haja uma necessidade conjunta, um trabalho conjunto com a Justiça Federal, com o MPF, com a sociedade civil, com o Censa, com o SES-AM, com o Ministério da Saúde, para recapitular essa página da história. A gente chega a um número de vítimas que certamente não é 34, talvez não seja 560 pessoas, mas é certamente um número nesses termos. Mas assim, se fosse uma vítima só, já era o suficiente para o pleito e para a ação de reparação. Eu não tenho como estimar para você, eu não tenho capacidade quantitativa, qualitativa e intelectual para dizer isso, mas certamente eu acho que a metodologia precisa ser submetida a escrutínio público, né? Sem uma metodologia que seja escrutinada, sem a análise por pares, não existe nenhum estudo técnico que tenha validade científica. E eu acho que a ação civil pública também se verte em um canal para a gente poder debater isso.
Só para complementar rapidamente sobre essa questão dos números e a metodologia que se usam nesses levantamentos, acho que também é muito importante deixar claro e que o poder público seja muito transparente em relação a quais são os critérios para fazer a filtragem desses números até se chegar no número final, né? Então, esse número dos dias 14 e 15 especificamente, que é esse número de 33, 34 vítimas, ele diz respeito às pessoas que faleceram por falta de oxigênio. Mas antes disso, pessoas precisaram de oxigênio, precisaram acessar o sistema e tiveram dificuldade ou sofreram das complicações e vieram a falecer. Depois disso, a mesma coisa. Então, se a gente observa a curva de contágio no Amazonas de dezembro a fevereiro, digamos, se a gente observa a curva de internações nesse mesmo período, o que a gente tende a pensar, talvez concluir, e é preciso que os dados apontem se isso é correto ou não, é que o número de vítimas é muito maior do que esse número específico dos dias 14 e 15. Então, as pessoas que sofreram as consequências, que foram vitimadas direta ou indiretamente pela crise de oxigênio, entendida aqui como a redução da quantidade de oxigênio disponível até o momento do colapso do sistema e depois a chegada de oxigênio novamente, todas as vítimas desse período devem ser devidamente identificadas, a gente deve ter números exatos sobre quem são, quantas são essas pessoas e também esses familiares devem ser reparados. Mais alguma pergunta? Então, a gente pode... Olha, estamos encerrando aqui a coletiva, né, sobre as questões dos 5 anos de crise, né, onde nós ouvimos aqui o esclarecimento sobre os relatórios enviados pela ABIN após o MPF ajuizar uma ação na justiça e obrigar o órgão a compartilhar. Mais informações, acesse cm7brasil.com.